Fala pessoal, beleza? Lucas aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, na videoaula de hoje vai ser uma videoaula bem rápida, onde eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o sistema de porcentagem dentro do Zik, tá? Como transformar ali a porcentagem em proporção, ou como a gente costuma brincar, desproporção, né? Nessa última semana em específico, muitos clientes me pediram isso, então eu resolvi fazer uma videoaula específica, tá? Para os usuários, desde a versão gratuita até mesmo na versão Premium. Tá legal, galera? Bom, então antes da gente começar essa videoaula, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir tirar excelentes proveitos dessa funcionalidade que eu criei, eu quero dar um aviso muito importante aqui para todo mundo, tá ok? Desde os usuários da versão gratuita até mesmo os clientes da versão Premium. Já avisei isso pelo WhatsApp, pelo Telegram, mas eu acho que vale mais um aviso aqui. Galera, por favor, tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando vocês se colocam no risco de utilizar um programa que não seja o original, tá? Então, até a data de hoje, dia 18/10/2021, a versão original do Zik gratuito é a versão 1.0.2. Tem aqui embaixo, ó, meu nome, tá vendo? A versão original da Premium, né, é a versão 1.62, também tem meu nome aqui embaixo, e a versão 1.57, tá vendo aqui em cima? Também tem o meu nome aqui embaixo. Qualquer versão que não seja uma dessas três, tomem muito cuidado com a privacidade interna do computador de vocês, informações pessoais, arquivos pessoais, e também a privacidade de vocês em relação à sua conta da Binary, tá? Então, galera, falo isso de coração, porque tem acontecido muito de clientes terem problemas com a sua conta na Binary e com suas informações pessoais por não estarem utilizando o programa original, o programa idôneo, tá ok, galera? Infelizmente, isso tem acontecido. Eu não consigo entender, do fundo do meu coração, o motivo do cliente não usar a versão original do produto. Eu, como criador do produto, desenvolvedor do produto e o dono do produto perante a Binary, eu disponibilizo para qualquer pessoa que vier no meu WhatsApp ou no Telegram a versão Premium, se ele for cliente, ou a versão gratuita. É simples conseguir ter acesso à versão original. Muito simples. Videoaula está aí de maneira gratuita. Então, assim, eu não sei se é falta de informação ou qualquer outro motivo que leve a clientes, desde a versão gratuita à versão Premium, a utilizarem versões que não sejam mais originais. E isso tem causado muita dor de cabeça para esses que não tomam esse tipo de cuidado, tá ok? Então, usem apenas a versão original que contenham o meu nome embaixo. Lucas, mas a versão é igualzinha a sua, cara, só mudou aqui, ó, que em vez de 162 é 169, é um não sei quanto, ou Lucas, só não tem seu nome, mas cara, é igualzinho. Galera, quem entende de programação sabe, aqui ser parecido, a parte, né, visual, ok, tá ok? Agora, internamente, os códigos, a privacidade, a sua segurança, isso é mascarado, tá ok? Então, confiem apenas no produto que estiver com o meu nome. Ah, Lucas, está rodando uma versão sua aí que está com o seu nome, posso usar? Olha, se for versão 162, versão 157 ou versão 1.0.2, que você conseguir diretamente comigo através do WhatsApp, tranquilamente. Agora, se não for, tomem cuidado demais, galera. Os relatos que eu tenho recebidos são preocupantes e simplesmente porque a pessoa colocou dentro da sua máquina um programa que não era original, tá? Então, infelizmente, tem muitas pessoas no mercado que gostam de se aproveitar, tá? O que eu recebo de pessoas que compraram, por exemplo, a versão gratuita, porque algum espertinho, né, baixou a versão gratuita, falou que era pago e saiu vendendo por aí. Olha, posso falar com tranquilidade que a cada semana eu recebo prints de pessoas vendendo versão gratuita ou plagiando o Zik e distribuindo por aí. Isso tem ocasionado na conta daqueles que utilizam banimentos, perda de informações pessoais e sem contar nos prejuízos na própria máquina, tá ok? De informação, de documento. Então acho que esse começo do vídeo vale para isso, galera. Tomem muito cuidado. A partir do momento que eu lançar uma nova atualização, eu vou estar vindo aqui no YouTube e vou estar passando para vocês. Até lá, versão 157, versão 162, todas com meu nome aqui na parte de baixo, e versão 1.0.2 para os usuários da versão gratuita.
Uma outra coisa que alegam também, Lucas, mas nessas versões que eu tô achando por aí, tem mais ferramenta. Galera, eu posso dizer com certeza, tá? Que nenhum cliente chegou a ter o conhecimento a tal ponto do Zik que as ferramentas aqui dentro já são tranquilas para ele poder ter, enfim, aonde procurar mais informações, mais conhecimento. O Zik, ele é muito complexo nesse sentido de possibilidades, tá? Ele tem muita ferramenta, ele tem muita opção, ele tem muita coisa interessante, tá ok? Aí às vezes vocês encontram uma versão por aí que tem uma coisa ou outra a mais que sinceramente nada, eu mesmo cheguei a testar essas versões por aí, versões onde grande parte das ferramentas que vocês estão acostumados a usar não funcionam, tá ok? Não funcionam como deveriam funcionar. Então assim, às vezes uma ou outra ferramenta a mais que chama a atenção e quando você vai usar as triviais, as básicas, elas não funcionam, tá ok? Lucas, mas tal ferramenta não tá boa, não tá funcionando. E aí quando eu vou ver o print, vou ver o vídeo do cliente, ele está usando uma versão qualquer que não seja a versão original. Então galera, foquem no produto original, tem conteúdo, tem aula para vocês poderem estudar, se aprimorarem. E quando eu for lançar uma nova versão, eu vou estar divulgando aqui. Bom, dito o que eu precisava dizer, tá? Esse alerta importante para vocês. Vamos falar agora do que interessa, né? Que é bots de porcentagem dentro do Zik. Bom, dentro do Zik, galera, eu não gosto de trabalhar com porcentagem, e sim com proporção, tá ok? Bom, qual é a diferença? A diferença, vou abrir aqui o nosso Excel, é simples, tá? Quando a gente coloca, por exemplo, 25%, a gente está falando de porcentagem, correto? Quando a gente coloca 25 sobre 100, aqui é uma proporção, tá? Então, no Zik, a gente vai trabalhar mais com isso aqui do que com isso aqui. Ambos são 25%. Isso aqui também é 25%. Aqui era para ser 1/4, né? Porque o Excel já bota ali em dias. Mas, enfim, vou colocar assim, fica mais fácil. Não, o Excel não permite que eu coloque 1/4, mas vocês entenderam. 10/40, ver se ele aceita. Também não aceita, não. Enfim, galera. Aqui no Zik, a gente vai trabalhar com... Rapaz, ele não aceita mesmo, né? Nem se eu colocar geral aqui, ele aceita? Deixa eu ver aqui. Não, eu não tô conseguindo aqui, tá, galera? Mas, enfim, vocês conseguiram entender. No Zik, a gente vai trabalhar com proporção e não com porcentagem. Todos os clientes que vêm até mim me perguntando a respeito de como criar um bot de porcentagem dentro do Zik, eu sempre explico que o resultado final é o mesmo, tá? Tanto se você quer proporção ou porcentagem, tá? Então a gente consegue transformar aquela ideia que você teve de porcentagem em uma ideia de proporção. Muito simples, e essa videoaula é para isso, tá legal? Agora, quando você trabalha com proporção, você tem muito mais possibilidades, muito mais variáveis. E é isso que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Tá legal, galera? Bom, peço desculpas aqui pelo erro aqui do Excel. Tava mostrando em data, mas eu acredito que vocês tenham me entendido. Bom, galera, eu vou fazer o teste aqui na versão Premium, tá? Vou usar aqui a versão 1.62. Vou fazer também os testes na versão 1.0.2, na versão gratuita, e mostrar que ambas vão conseguir se utilizar dessa ferramenta. Tá legal, galera? Bom, começando aqui com a versão Premium do Zik, tá? A versão 1.62, tá ok? Bom, para isso vocês vão precisar ter aqui o sistema de desproporção ativado aí no seu Zik. Muito provavelmente o seu Zik já vai estar com esse sisteminha de desproporção aqui. Se não tiver, vem aqui fora, ativa qualquer sistema de defesa e volta lá no Custom, tá ok? Então, galera, primeira coisa e muito importante que vocês precisam escolher na hora de fazer um sistema de proporção, que, vamos botar aqui entre parênteses, porcentagem, tá ok? Repetindo, o resultado final é o mesmo. Vocês querem a proporção ou a porcentagem baseado no resultado de um bot ou baseado nos últimos ticks? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Se é baseado no resultado de um bot ou baseado nos últimos ticks, tá ok? Eu vou dar exemplo aqui das duas maneiras, mas essa é uma pergunta muito importante que vocês precisam responder, tá? Lucas, eu quero criar um bot dentro do Zik e eu quero criar um sistema de porcentagem ou de proporção em cima dos resultados desse bot. Quer ver um exemplo?
Ó, vamos colocar aqui o seguinte bot. Olha, quando der uma letra O e 3 letras E, ou seja, quando der uma sequência de 3 pares seguidos de um ímpar, por exemplo, 7, 8, 4 e 2. Aqui é só um exemplo, tá, galera? Um ímpar e 3 pares. Ou seja, quase sempre que der 3 pares, eu quero que o próximo resultado seja mais um par. Então, muito simples. Quando der 3 pares, eu quero que o próximo resultado também seja um par. Galera, muita gente me pergunta por que eu sempre coloco uma letra ao contrário, né? Antes de começar o código. Porque quando você coloca assim 3 pares, por exemplo, aberto, vocês concordam comigo que nessa sequência aqui de par, eu tenho 3 pares aqui, ó, certo? Eu tenho 3 pares aqui também, ó, aqui no meio. Eu tenho 3 pares também aqui no meio, tá vendo? Ou seja, isso pode ocasionar que o Zeek faça várias entradas sem que você queira, tá ok? Por exemplo, ele pode ler aqui o padrão, aí dá o 4, aí dá o 2 aqui. Só que o 2 também faz com que os últimos 3 também tenham 3 pares, tá vendo? Então, assim, isso pode gerar entradas que você não quer que o Zeek dê, tá? Apenas por erro ali de programação. Então, eu sempre coloco uma letra antes para poder evitar que isso aconteça. Muito simples, tá, galera? Então, vamos lá. Quando der 3 pares, eu quero comprar para o próximo resultado também ser par. Isso aqui é um bot. É um bot no qual eu espero 3 pares e quero que o próximo resultado também seja par, tá ok? Então, primeiro eu vou montar um exemplo no bot, tá? Como resultado de um bot. E depois eu monto em últimos dígitos. Aí, com últimos dígitos, eu vou dar baseado em par ou ímpar, vou dar baseado em underover e vou dar baseado em dígito difere, que é o que a galera pede bastante, tá? Mas primeiro, um exemplo simples de um bot. Então tá, quando der, vamos botar 2 pares para ficar mais rápido? Quando der 2 pares, eu quero que o próximo resultado também seja par. Vou ativar, galera, aqui o ratio 2. Lucas, por que o 2 e não 1? Porque o 1, galera, vai funcionar somente aqui no slave, tá? No master, ele não vai funcionar a proporção. Isso aqui é mais de detalhes, eu sempre recomendo que utilize o 2, porque o 2 vai funcionar no slave e no master a proporção, tá? Então, sempre utilizem o 2. Aqui, galera, que está o grande segredo da ferramenta, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, nesse last rows, a gente vai escolher o nosso, vamos botar assim, o nosso universo, né? Quanto será ali a nossa análise? Será baseado em quantos resultados, tá? Então, nesse meu teste aqui, eu vou basear em apenas 10 resultados, tá? O que isso significa? Que nos últimos 10 resultados, eu quero uma porcentagem ou uma proporção, e agora a gente vai escolher, de quanto, Lucas? Olha, eu vou querer aqui uma porcentagem positiva. Eu vou querer, por exemplo, 7-3. Beleza? Ou seja, eu quero que nos últimos 10 resultados, se eu tiver 7 vitórias e 3 derrotas, ou seja, uma porcentagem de quanto, galera? 70%, muito simples, né? Eu quero que meu bot dê entrada. Entenderam? Então, isso aqui é baseado no resultado de um bot. Eu vou botar para rodar aqui para vocês poderem entender. Galera, por que eu indico que usem proporção? Porque aqui a gente consegue mudar a variável de maneira muito simples. Por exemplo, eu consigo, em vez de 10, nos últimos 100 resultados, eu quero um 70-30, por exemplo, nesse bot. Tá? Nos últimos 500 resultados, eu quero, por exemplo, 355 a 145, por exemplo, tá, galera? A gente consegue mudar todas as variáveis de maneira muito fácil. Eu também consigo, por exemplo, operar quando eu tiver negativo. Por exemplo, nos últimos 50 resultados, eu quero apenas 12 vitórias e 38 derrotas, tá? Isso aqui também é uma porcentagem, ok? Só que aqui a gente está trabalhando com proporção, tá legal, galera? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo de 7-3, tá? Isso aqui apenas para mostrar para vocês que a proporção você vai ter mais possibilidade, porém o resultado final é o mesmo em relação à porcentagem, tá legal? Então, beleza. Defini aqui 70% de vitória. Ah, Lucas, e se fosse 70% de derrota? 70-30. Simples assim. Lembrando, galera, a soma desses valores sempre tem que ser igual ao valor de cima. Sempre, tá? Nesse caso, como eu quero vitória, 7-3, tá? E aqui, galera, Lucas, devo ativar alguma coisa? Por favor, prestem muita atenção. Se o seu sistema de proporção vai ser baseado no resultado de um bot, não ativem nada, tá?
Então aqui, esse meu sistema é baseado no resultado de um bot, correto? Esse aqui é meu bot, essa aqui é minha lógica, essa aqui é a minha proporção. Eu não vou ativar nada aqui. No próximo exemplo, que vai ser um exemplo baseado nos últimos dígitos, né? Aí sim a gente vai ativar, mas depois eu explico, beleza? Aqui a gente vai zerar os breaks e vamos dar um save. Muito simples. Agora, galera, eu preciso que vocês prestem muita atenção mais uma vez, tá? Isso aqui que eu vou explicar aqui serve tanto para quem vai fazer baseado em um bot, tanto para quem vai fazer, quanto para quem vai fazer baseado nos últimos dígitos, tá ok? Aqui fora, vocês precisam definir esse carinha aqui ou estes carinhas aqui. Por quê? Quando o Zik achar a proporção de 70-30, né, 7 vitórias e 3 derrotas, ele vai vir para Master, correto? Agora, quando ele vier para Master, alguma coisa precisa limitar ele na Master. Senão ele vai ficar dando entrada na Master para sempre, beleza? Ele precisa entrar na Master e alguma coisa precisa limitar ele na Master. Pode ser isso, pode ser isto, ou pode ser isto, ou pode ser os três, tá? Lucas, está confuso? Calma que eu vou te explicar. Bom, nosso bot está baseado para achar 7 vitórias e 3 derrotas. Não importa a ordem, se for 70% a 30%, né, 7 a 3, ele vai entrar na Master. Quando ele entrar na Master, eu só quero fazer mais 3 operações. 1, 2, 3. Se ele fizer 3 operações, quando ele fizer, aliás, 3 operações, eu quero que ele pare, que ele resete e que ele volte a esperar aquela proporção. Entendeu? Lucas, mas eu não quero que ele dê um número específico de entradas. Eu quero que quando ele atinja o mínimo de lucro possível, 0.01, eu já quero que ele resete. Ou seja, ele vai entrar na Master. Quando ele vencer a primeira ou vencer depois de um martingale, eu já quero que ele resete. Ele volte a esperar aquela proporção. Tá aqui. Ah, Lucas, eu quero ou esperar o mínimo de lucro possível, né, que é 0.01, mas assim, eu só quero fazer no máximo 4 operações. Ou seja, ou ele bate 0.01 de lucro, ou ele faz no máximo 4 operações. Eu não quero dar mais do que 4 martingales, beleza? É essa a configuração aqui. Beleza, pessoal? Ah, Lucas, o máximo que eu quero usar aqui de stop loss é $10. Beleza. Geralmente, eu não mexo muito aqui não. Aqui eu deixo um valor alto e eu mexo aqui, tá? Ou seja, se eu quero dar menos martingale, eu diminuo aqui o valor. Se eu quero dar mais martingales, eu mudo aqui o valor. Galera, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu vou dar um login e vamos torcer para esse sistema aqui dar entrada rápido, tá, galera? Se demorar muito, eu mexo um pouco aqui na questão da proporção, beleza? Só para dar entrada um pouco mais rápido, tá ok? Bom, mas conforme eu estava explicando para vocês, a gente precisa definir o que vai fazer com que o Zik resete, tá? Se vai ser o máximo número de operações ou vai ser a meta, ou os dois, que no caso é isso aqui. Beleza, pessoal? Isso é muito importante, tá? Lucas, consigo usar Sorus Gale? Consegue sim, tá? Eu vou dar um exemplo aqui na versão 1.5.7, utilizando Sorus Gale, que é uma ferramenta que eu gosto muito, tá? E que só funciona na versão 1.5.7, tá? Então, assim que a gente der a entrada aqui, eu vou passar para a versão 1.5.7, explico, por exemplo, utilizando o Sorus Gale, tá? E depois a gente vai para o sistema de últimos dígitos. Galera, aqui pelo visto vai demorar um pouquinho, tá? Para dar as entradas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho aqui essa proporção, tá, galera? Repito, aqui é só para vocês terem uma ideia, tá, galera? Por favor. Ou seja, quando nos últimos 5 tiver 3 a 2, eu vou dar entrada na Master. Por enquanto, nos últimos 3, a gente tem um 2 a 1 negativo, né? E vamos esperar um pouquinho aqui. Ó, 2 a 2, tá? A gente quer um 3 a 2 positivo nos últimos 5. Então a gente vai esperar essa proporção ou essa porcentagem acontecer para ele dar entrada na Master. E aí quando ele der entrada na Master, 3 a 2. Agora na próxima ele já vai dar entrada na Master. Ele vai respeitar ou esse 0.01 ou no máximo 4 martingales. Ó, deu entrada, primeiro eu perdi a primeira entrada. Ele vai dar no meu segundo martingale. Lembrando, eu quero fazer no máximo 4 operações. No máximo 4. Beleza, pessoal? Então eu vou esperar aí os próximos resultados. Mais uma vez, galera, reforçando, isso aqui é um exemplo. Podem utilizar a proporção que quiserem, tá? Aqui os valores que vocês quiserem. Eu vou dar um exemplo depois como utilizar sem martingale, tá? Os testes que vocês podem fazer para a utilização sem martingale. Mas aqui vamos esperar ou ele bater a meta ou ele atingir 4 entradas aí, tá?
A gente está aqui na expectativa de 2 pares, tá? Então vamos lá, 5, vamos esperar 2 pares aí. Tá numa sequência um pouco maior de ímpar, né, pelo visto. 4, 2, vai dar entrada em busca do par, deu par, ele venceu, ele vai dar o reset. Por quê? Porque o lucro, que foi 0,34, é maior do que aquela mini meta que eu tinha estipulado, que é 0,01. Então, ó, ele vai dar o reset e vai novamente esperar aquela porcentagem ou aquela proporção. Beleza? Muito simples. Isso aqui, galera, é o que vai definir quantas sessões vocês querem. Aqui no caso tem 3 sessões, tá vendo? Então ele vai fazer isso por 3 vezes. Se eu colocar aqui o valor de 100, por exemplo, ele vai fazer isso por 100 vezes. Tá? Então quem está usando em VPS, quer testar a longo prazo, isso aqui. O delay é o tempo que ele vai demorar para resetar. Eu aconselho colocar 5 segundos mesmo, tá? Não tem muito por que mudar isso aqui, tá ok? Então galera, tá aí o exemplo para quando vocês forem utilizar a proporção, né, entre parênteses, porcentagem, baseado no resultado de um bot. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, utilizando a versão 1.5.7. Cadê? Versão aqui, 1.5.7. Só ver se é esse meu... Beleza. Se essa minha conta tá logada aqui direitinho. Vou usar o mesmo bot aqui de par ou ímpar. Vou usar aqui um bot mais simples, tá ok? Vamos lá. Quero que quando der um par, vai operar para dar par de novo. Deixa eu ver se nesse sistema aqui tá aberto. Tá, assim, a proporção tá aberta. Lembrando, galera, se quando abrir o custom não tiver com a proporção, cliquem aqui em algum sistema de defesa e voltem lá. Tá? Que provavelmente isso já irá ativar o sistema de proporção para vocês. Vamos usar aqui o sistema de defesa. E galera, só um exemplo rapidinho. Os últimos 10 eu vou querer 7-3, tá? Um resultado positivo. Vou zerar os breaks e vou dar um save. Percebam que na versão 1.5.7 tem menos opções ali de Hunter do que na versão 1.62, tá? Salvei aqui, tá? E agora eu vou ativar aqui o nosso Sorus Gale. Para quem não sabe o que é Sorus Gale, é um padrão matemático muito interessante, tá? E é exclusivo aí para os clientes da versão Premium, tá ok? Então aqui eu vou definir o Martingale, que nesse caso é 1.39, tá? Para esse padrão aqui. Vou tirar o som aqui. A meta eu vou querer 0.01, tá ok? E vou dar um login, tá? Percebam, galera, que quando a gente ativa o sistema de desproporção, ativa esse default slave 99, tá? E você não consegue mexer aqui, é assim mesmo, tá? Então, galera, aqui a gente vai esperar aquele placar de 7-3. Galera, reforçando, é somente um exemplo, tá legal? É um exemplo de uma desproporção, nesse caso 70% de vitória para o resultado desse bot. E quando achar essa proporção, eu vou querer que ele venha para Master aqui. E eu vou querer um padrão aqui de entradas do Sorus Gale, tá ok? Uma pergunta que me fazem: Lucas, eu consigo usar esse sistema e copiar os resultados para um outro ZIC? Por exemplo, eu consigo abrir 5 ZICs, cada um com uma desproporção diferente, e um 6º ZIC lendo os resultados desses outros 5 ZICs? Consegue, tá? Consegue sim. Para quem tiver um pouco perdido, acho que foi no último ou no penúltimo vídeo eu falo sobre isso. Como fazer um ZIC ler os resultados de outros ZICs, tá ok? De modo que uma vitória em qualquer ZIC recupere qualquer derrota em qualquer outro ZIC. É muito interessante. E você consegue fazer a mesma coisa com o sistema de proporção. É só configurar direitinho, beleza? Galera, aqui a gente tem um 6-3. Se der mais uma vitória, a gente vai ter ali o tão sonhado 7-3. Vamos ver? Não deu vitória, deu 6-4, tá? Então, como eu imagino que vai demorar um pouquinho, eu vou colocar aqui 5-5. Galera, mais uma vez, lembrando, é somente um exemplo, tá? Para que dê um pouco mais de entradas e vocês consigam ver. Ó, ele já tinha achado ali o 5-5, por isso que deu entrada aqui direto na Master, tá? Porque ele já tinha achado o nosso 5-5. Agora, eu tô fazendo aqui um padrão utilizando o Sorus Gale, tá? Para os clientes que gostam, assim como eu, tá? Então aqui vocês podem ver que o padrão de entrada é um pouco diferente, tá? Ele começou com 0.35, depois voltou 0.35, agora ele já usou um Sorus, tá? Isso é o Sorus Gale. Aí ele achou a meta, tá? Venceu 0.56, ele vai voltar aqui a esperar aquela proporção. Legal, galera? Então, vocês conseguem utilizar o Sorus Gale na versão 1.5.7, utilizando também sistema de proporção. Tá legal? Agora, vamos falar um pouquinho de quando vocês querem utilizar, deixa eu limpar aqui, quando vocês querem utilizar, que é a grande maioria, na verdade, baseado nos últimos dígitos, né? Qual é a diferença? Vamos lá para um bot de, por exemplo, under-over, tá ok? Vamos vir aqui no custom, tá legal? E qual é a diferença, galera? Prestem bastante atenção, por favor.
Aqui, ao invés de vocês colocarem a lógica do bot de vocês, vocês irão colocar o "D", tá? Esse aqui é o código quando vocês querem ser baseados nos últimos dígitos, tá? Então vai sair no dígito, ele vai somando ali a sua proporção, até achar a porcentagem, né, que você definiu. Mas Lucas, eu não sei achar a porcentagem em relação à proporção. Eu sei, por exemplo, eu quero 8% nos últimos 25 ticks, só que eu não sei quanto que 8% é na proporção. Então vem cá que eu vou te ensinar. É muito simples, tá ok? Então, Lucas, eu quero 8% nos últimos 25 ticks. A primeira coisa que você vai fazer é fazer 100 dividido por 25. Por que 25? Porque 25 é a quantidade de ticks que você quer no seu bot, correto? Lucas, eu quero, por exemplo, nos últimos 50 ticks. Então, 100 dividido por 50. Vamos começar com um teste que muitos clientes me pedem. Os últimos 25 ticks. Isso vai dar o resultado de 4. O que esse 4 aqui nos simboliza? Que cada vez que dá um número, é 4% que sobe ou que desce nos últimos 25 ticks. A gente consegue observar isso aqui claramente, né? Se eu der um login aqui, por exemplo, a gente consegue observar que cada vez que dá um número aqui, como esse gráfico aqui é baseado nos últimos 25 ticks, cada vez que dá um número, sobe 4% dele. Deu 2, vocês podem observar que o 9 subiu 4%, 6, o 6 subiu 4%. Por quê? E cada vez que dá um número, sobe 4%. Então pensa comigo, se eu quero 8%, eu quero o quê? 2 números nos últimos 25. Ou seja, dá 2 números que eu quero contra 23 números que eu não quero. Conseguiram entender ou está muito difícil? Vou dar um outro exemplo. Lucas, eu quero, por exemplo, 16% nos últimos 25 ticks, tá? Então vamos lá, mesma coisa. É igual a 100 dividido por 25. Eu sei que cada vez que dá um número são 4%. Ou seja, se eu quero 16, são 16 dividido por 4, correto? São quanto? 4 aparições. Então, se são 4 aparições, são 21 vezes que ele não aparece. Lembra que a soma tem que dar exatamente aquela quantidade total de ticks? Ou seja, 4 é 16% de 25. Tá? Se a gente quiser confirmar isso, 4 dividido por 25 vai dar 16%. Beleza, galera? Então, em vez de você usar aqui o 16%, você vai usar o 4 e 21. Beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui de um bot de underover, tá ok? Vamos lá, versão 62. Eu quero, por exemplo, o padrão, o "D". Eu quero, por exemplo, que o meu over 2, lembrando, over 2 são, over 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dígitos que eu ganho e 3 dígitos que eu perco, tá ok? Então, quando o meu over 2, tá? Deixa eu pensar aqui numa proporção aleatória demais, tá, galera? Por favor. Os últimos 20 resultados, tá? Eu quero positivo 15 e... Não, aqui vai demorar muito. Vou botar aqui 10 resultados. Eu quero positivo 9 e negativo 1, tá? Então, quando eu tiver 90% de vitória, né, nesse bot aqui de over 2, eu quero dar entrada. Mas, galera, prestem atenção agora. Quando vocês utilizarem o sistema baseado nos últimos dígitos, ativem o Hunter All na versão 62 ou o Hunter Loss na versão gratuita, tá? Então, a mesma coisa que eu expliquei aqui, bastam vocês aqui na versão gratuita, underover, vamos lá, ativar aqui o Hunter Mod, tá ok? Mesma coisa, beleza? Então, voltando aqui para a versão Premium do Zik, eu quero 9 vitórias e 1 derrota. Galera, vou reforçar pela milésima vez, é um exemplo, tá? Eu posso, por exemplo, pegar esse bot, que eu tenho 70% de vitória, e falar que eu quero 7 derrotas e 3 vitórias. Assim, eu quero uma desproporção desfavorável. Ou, vamos lá, nos últimos 50 resultados, eu quero 25 a 25. Só que 25 a 25 para esse bot aqui é desfavorável. Por quê? Porque aqui a chance de vitória é muito maior. Então isso aí vai da criatividade de vocês, beleza? Aqui é somente um exemplo para mostrar a funcionalidade sendo aplicada, tá? Então eu quero 9 vitórias, 1 derrota. Ativei o Hunter All, tá ok? Então tem que ativar ou o Hunter All ou o Hunter Loss quando for utilizar esse padrão aqui, tá ok? Eu aconselho, para quem utilizar a versão 62, ativar o Hunter All, salvei, tá? Galera, eu não sei qual é o martingale
cravada assim para esse tipo de operação, eu não me recordo, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo sem martingale, tá legal? Porque eu não me recordo mesmo, tá? Qual é o martingale aqui. Então eu vou usar uma stake de $1, tá ok? Eu quero fazer 5 operações, tá? Galera, mais uma vez é somente um exemplo, tá? Eu poderia muito bem colocar aqui o martingale correto para esse tipo de operação, só que eu não me recordo, tá? Como eu falei que eu ia dar para vocês um exemplo sem martingale, então aqui basta eu colocar o valor de 1 e dar o meu login, tá? Agora, o que vai acontecer? A gente vai esperar, tá? Aquela proporção de 9 a 1. Você pode ver que cada tique, ó, ele já vai acrescentando aqui um resultado. Ele vai dar um resultado positivo se for acima de 2 e um resultado negativo se for 0, 1 ou 2, tá? Então, quando tiver 9 a 1, ele vai dar entrada. Lucas, mas aqui você não define nada. Define sim, ó, 5 entradas. Eu quero no máximo 5 entradas, tá? Independentemente do resultado, eu quero 5 entradas. Se eu colocasse martingale aqui, ele faria o martingale, tá? Se eu colocasse 0.01 aqui, 0.01, quando ele atingisse um valor superior a 0.01, ele iria parar, conforme vocês já viram, tá ok? Mas aqui, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo e quero dar 5 entradas, tá? Lucas, é possível que eu fique negativo nesse tipo de operação? É possível, nesse exemplo aqui sem martingale, isso pode acontecer, tá? Por quê? Ele vai achar aqui a proporção. Como não tem martingale, eu preciso vencer mais que perder. Então, eu não sei matematicamente falando, mas pode ser que se eu fizer, por exemplo, um 4 a 1, esse 1 seja maior do que os 4 positivos, entendeu? Então, isso aí vocês vão ter que fazer a conta direitinho para poder configurar da maneira correta. E não que ficar negativo nesse tipo de sistema também seja ruim, tá, galera? Como é um sistema sem martingale, é normal que você fique negativo, positivo, mas o ideal é claro que o somatório final seja sempre positivo, tá? Obviamente. Galera, podem perceber aqui, ó, que tá dando bastante número abaixo de 2, né? Agora tá pegando uma sequência um pouco maior, vamos ver se ele encontra ali aquele 9 a 1, tá ok? Bom, por enquanto tá bem interessante. 8 a 2, 8 a 2 de novo, 8 a 2 de novo. Caramba, hein? No último ali ele não conseguiu dar um 9 a 1, que azar. Bom, vamos esperar só mais um pouco, o vídeo já tá ficando um pouco longo, tá? Se ele não der entrada na próxima possibilidade, eu diminuo um pouquinho essa desproporção, tá legal? Bom, vamos ver agora. Caramba, hein? Tem que dar um número superior. Aí, deu. Ele finalmente deu ali, galera, o nosso 9 a 1, tá legal? Agora, ele vai dar 5 entradas sem o martingale e direto, tá? Vai dar 5 entradas. Vamos ver? Bom, galera, ele ficou 83 cents negativo. Por quê? Porque eu tive 3 vitórias e 2 derrotas. Isso me deu 83 cents negativo. Agora, ele vai esperar novamente essa proporção e vai voltar a dar entrada. Então, esse sistema, para utilizar sem martingale, eu acho muito interessante, tá ok? Porque agora ele deu negativo. Na próxima, ele pode dar um 5 a 0 positivo, por exemplo, e ele vai somando aqui. Como é sem martingale, aumenta muito, né, a nossa possibilidade de ter consistência, né? Porque é sem martingale, tá? Então eu acho muito interessante, tá? Esse valor aqui é uma das 100 operações que ele fará. Então o ideal é que ele fique positivo depois de um longo período, tá ok? Mais uma vez, esse sistema que eu coloquei aqui, ele é totalmente aleatório, tá? Mas, por exemplo, eu poderia colocar assim, eu quero nos últimos 50 resultados, o Lois em, sei lá, 30 e a vitória em 20. Ou seja, eu peguei uma sequência enorme de 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, 0, 1 e 2. Agora eu vou tacar aqui 10 operações, eu quero sem martingale. Por quê? A chance de agora eu ter sequências positivas é grande, né? Já que eu tive uma baita sequência negativa aqui. Lembrando que neste tipo de operação, essa desproporção aqui é muito acentuada, porque é só no 0, 1 e 2 que eu tenho derrotas, né? Então aqui realmente está até muito acentuado, né? Eu poderia colocar, por exemplo, 30, 18 a 12, por exemplo, né? Lembrando, galera, aqui não é um bot de 50%, então de 18 a 12 aqui tem um peso bem maior, tá ok? Então, galera, é somente um exemplo, façam testes, tá ok? E vamos aqui para o nosso último exemplo, tá? Que a galera me pede bastante também, bot de dígito difere. Mesma coisa, o vírgula D. Lucas, eu quero, por exemplo, que quando o 0 chegar
a 0% nos últimos 25 ticks, eu quero comprar difere 0. Beleza. O vírgula D, 0, difere os últimos 25 ticks, eu quero 25 derrotas e 0 vitórias. Hunteral ativado. Beleza? Aqui eu sei que o Martingale é de 12.15, mas vocês podem também não estar utilizando o Martingale, conforme eu já expliquei. Eu quero, sei lá, 3 operações no máximo e pronto, tá? Agora o Zik vai procurar uma proporção de 25 a 0 derrotas, tá ok? Pera aí, galera, só um segundo. Não, aqui tem que ser ao contrário, né? 25 vitórias, né? Porque tá no difere, então ele ganha quando ele tá diferente de 0. Então aqui é 25 a 0 vitórias, beleza? Então quando ele achar 25 a 0 vitórias, ou seja, quando nos últimos 25 ticks eu não tiver nenhum tique 0, ele vai dar entrada na Master diferente de 0, tá ok? Ah, Lucas, eu não quero 0% não, eu quero 8%. Lembra que cada porcentagem é 4? Nos últimos 25, tá, galera? É importante falar isso. Então, se eu quero 8%, eu quero 2 vitórias e 2 derrotas, né? E 23 vitórias. Então, se eu der aqui, ok. Isso aqui, esse 23 a 2 aqui, simboliza 8% nos últimos 25 ticks, tá ok? Então, pra galera que gosta desse tipo de operação, tá aí a explicação. Você consegue fazer isso com absolutamente qualquer tipo de porcentagem. Pode ser 25 ticks, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser com Martingale, pode ser sem Martingale, pode ser com Soros Gale. Galera, tem muita opção para vocês, tá? E tá aí um pouco mais de conhecimento, tá? Então, galera, tá aí a videoaula, tá ok? Esse sistema eu gosto bastante de utilizar, porque você consegue ter uma visão um pouco mais do macro, né? Você sai um pouco daquelas pequenas sequências e vai um pouco mais pro macro. Por exemplo, a gente pode criar um bot de par ou ímpar, né? Que a galera gosta bastante, e falar nos últimos 200 resultados, eu quero que o ímpar esteja, sei lá, 130 a 70. Galera, é só um exemplo, tá? Ou seja, tá na hora de dar par, né? Então, assim, a chance de termos sequências de ímpares agora é pequena, já que a desproporção está bem violenta. E aqui a gente consegue fazer isso com qualquer tipo de bot, tá? Desde bots em resultados de bots, conforme eu expliquei lá no começo da videoaula, ou até mesmo nos últimos ticks. Nesse caso aqui seria nos últimos ticks, tá ok? Definir aqui o Hunter, tá ok? Galera, da versão gratuita é a mesma coisa, porém Hunter Loss, tá? Aqui é Hunter Mod. Ah, galera, da versão gratuita tem só um detalhe. A versão gratuita não consegue definir o máximo de trade, somente a mini meta, tá? Então aqui, ó, 0.01, que eu recomendo, ou o valor que você quiser. Por exemplo, ah, Lucas, eu quero criar um sistema de par ou ímpar, tá? Da seguinte forma, eu quero operar para dar par, por exemplo, e eu quero que nos últimos 20 resultados tenha 15 ímpares e 5 pares. Até aí tranquilo, tá? Ativei o Hunter. Só que agora eu quero bater a meta de $2 positivo ou $2 negativo. Então, o que acontecer primeiro, ele vai parar. Ou é 2 positivo ou é 2 negativo. Ah, não, Lucas, eu quero 4 positivo ou 2 negativo. Beleza, você vai dar login aqui, ele vai procurar aquela desproporção de 15 ímpares e 5 pares. Depois ele vai ficar dando entrada até achar ou $4 positivo ou $2 negativo. Quando ele atingir um dos dois, ele vai parar e vai resetar. Beleza, pessoal? Então, eu aconselho sim operações... Ah, aqui, galera, seria sem Martingale, tá? Eu aconselho sim bastante que vocês utilizem esse sistema. É muito interessante para dar uma visão um pouco maior assim das sequências de loja, das ondas, né, da Binary. Aconselho muito que utilizem sem Martingale também, se vocês acharem lógicas interessantes, tá ok? É claro, Lucas, pô, testei aqui e vi que a longo prazo essa desproporção fica negativa. Beleza, testa outra, tá ok? Agora, o ideal seria que tivesse uma comunidade de clientes procurando desproporções, tá? Seja par ou ímpar, call e put, under over, onde você não precisa utilizar o Martingale, tá ok? E consiga ter, no final de 100 operações, por exemplo, um valor positivo, tá? Isso é muito interessante, porque você abre mão do Martingale, tá? Aqui foi um exemplo negativo, porque deu 3 a 2. Agora, se desse, por exemplo, 4 a 1, seria positivo. Se desse 5 a 0, o que é bem comum, também seria muito positivo. Então, faça um teste. O ensinamento tá aí, tá ok?
Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Evitem usar versões que não sejam a versão original. É isso aí, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!